un pai albino. ¿Se recuerdan que hablamos la vez pasada del albinismo y del enanismo? Un pai albino con albinismo y un pai con nanismo. ¿Quién posiblemente va a tener un filho con su misma condición? Con mayor probabilidad. ¿El pai albino tener un filho albino o el pai con nanismo tener un hijo con nanismo? ¿Por qué? Exacto, esa es la cuestión. Lembren-se, doctores, que así como nós tenemos características que están vinculadas a genes dominantes y otros a recesivos, doenças también. El albinismo normalmente se vincula a genes recesivos. Entonces, la única manera de una persona ser albina es tener alelos recesivos y realmente un de ellos, por lo menos, con la alteración. Ahora, el problema del nanismo, de las acondroplasías, ellas son a través de genes dominantes. Basta un gen dominante con alteración y un gen recesivo sin alteración. Infelizmente, la condición va a aparecer. Solo que, doctores, el día de hoy quiero hablar un poco también sobre algo bastante interesante y quería aprovechar el tiempo también. Doctores, ¿será que, así, ustedes considerarían que tener una mutación o un gen alterado es una cosa boa o una cosa buena? Depende. Muy bien. ¿Por qué depende? Porque pode ser o lado bom, pode ser o lado ruim. Por exemplo, acho que eu recebo alguma parada do X-Men. Bueno, está bien, la lógica está bien, la lógica está muy bien, ¿sí? Porque realmente, doctores, puede pasar eso. Pero vamos a suponer un poco una situación hipotética. Vamos a suponer que tenemos un gen, y vamos a decir que es nanismo, vamos a decir por ejemplo que es nanismo. Y porque es dominante, o sea, en teoría, si tengo ese gen dominante, lo tengo que tener la condición. O sea, se va a expresar. En este caso, tener esta alteración es una cosa boa o ruim? Ruim. Doutores, Em teoria, ruim. miren, yo les estoy preguntando a ustedes esto como futuros médicos. No les estoy preguntando esto como personas que emocionalmente van a tratar. Es cierto que cada vez más nosotros estamos viendo que en medios se trata de normalizar ciertas situaciones y condiciones. Hasta mismo, imagínense un poco, doctores, hoy día el síndrome de Down se llama síndrome de Down, pero entiendan una cosa, el síndrome de Down no es una condición nueva. El síndrome de Down existe desde siglos. Y para que tengan un poco de idea, en la Edad Media, las personas que nacían con síndrome de Down se les decía, la idea de esa situación era que se le llamaban de mongolismo congénito. Mongolismo congénito. ¿Y por qué mongolismo? Mongol. Porque ciertas expresiones que tienen una persona con síndrome de Down tiene cierta semejanza con personas de Mongolia. En castellano, decir la palabra mongol o mongólico a gente utiliza de una manera muy peyorativa, como decirle a una persona: sos intelectualmente limitado, para no decir de otra manera. ¿Ok? Bueno, exacto, en Brasil también. Ser un mongol. ¿Sí? Pero, doctores, esas son ideas que ya fueron mudando con el tiempo, porque coincidentemente las personas que tienen síndrome de Down, además de tener ese fenotipo físico similar a ciertos aspectos de mongoles, y estoy hablando de mongoles, de personas de Mongolia, ellos, infelizmente, como todos sabemos, tienen un cierto nivel cognitivo reducido, ¿cierto? Entonces, por ese motivo,
continuando, doctores, y con el tiempo esa idea de mongolismo congénito, mongolismo, pessoa que tiene esa cara. Doutor, acho que não é para dar aula hoje, doutor. Tô achando que Não puede ser. Não pode ser, mas eu desliguei. Não. Ah, não. Ah, já é. Não. Que toque, en silencio. Bravo. Pero doctores, aquí una situación. En el caso del síndrome de Down, es un poco diferente de lo que es un nanismo. Porque en el nanismo, lo que nosotros vamos a tener son unos poquísimos genes alterados. Pero la estructura del cromosoma básicamente es normal. Sin embargo, en una persona con síndrome de Down, la estructura luego ya está cambiada porque en vez de tener 46 cromosomas, ya tiene 47. O sea, ya hay un exceso muy grande de información. Pero volvamos un poco más al nanismo. El nanismo. La persona va a tener alteración en poquísimos y a veces prácticamente en solo un gen. Y imagínense, consideramos que esto es algo biológicamente malo. Sí, hablando crudamente, biológicamente es malo. Pero doctores, ¿y si surgiera otro problema, otra alteración que bloquee este gen ya alterado? ¿Esto es algo bueno o malo? O sea, no sé si me entendieron bien. está bloqueando o que vai proporcionar. O sea, tenemos aquí un par de cromosomas y aquí tenemos los alelos. Y vamos a decir que esto vino un gen dominante y esto un recesivo. Vino del papá. Este gen dominante vino con la alteración propia para generar un nanismo. Esto es una alteración, esto está mal. Esto se puede detectar también con este tipo de estudio, fácilmente se detecta. Pero doctores, ¿ustedes creerían que pueda caer dos rayos en el mismo lugar? Sí. Y realmente puede. Porque doctores, una situación que no es tan común que aconteça, o sea, sin y no dependiendo del punto de vista. Porque, doctores, impronta genómica o imprinting. Doctores, ¿alguna vez ya escucharon ese nombre, impronta? Doctores, la impronta es un proceso químico que acontece con la molécula de nuestro DNA y con algunos radicales metilo. ¿Se recuerdan de bioquímica? ¿Quién es la profesora? Débora. Con certeza. La doctora Débora ya habló de lo que llamamos grupos funcionales. Seguro que sí. El grupo aldehído, alquilo, hidroxilo, carboxilo. ¿Se recuerdan? Y también hay uno que es bien simple, que es el metilo. ¿Se recuerdan? El radical metilo. Bueno. Doctores, recuérdense de una cosa. Nuestro DNA es una estructura química, o sea, está formado de componentes, elementos químicos. Y elementos químicos reaccionan y se juntan para formar moléculas cada vez mayor. Solo que, doctores, una situación que puede acontecer con nuestro material genético es lo que justamente llamamos de impronta genómica. ¿Y en qué consiste la impronta genómica? La impronta genómica, doctores, y aquí justamente entra ¿qué? ¿Qué era eso, doctores? El radical metilo o metilo. Acontece que, doctores, en algunas situaciones que até hoy no sabemos bien cómo es el mecanismo de selección,
No sabemos cómo es que realmente esto sucede, pero por algún motivo, cuando un radical metilo se une con una parte específica del gen, este gen existe, está allí, es un gen alterado, hasta puede ser normal o alterado, mas o que acontece con este gen cuando él es metilado? Acontece lo que nosotros llamamos de impronta. ¿Y o que acontece a partir de agora con este gen? Simplesmente, ele não funciona mais. Ninguna enzima consegue mais usar esta parte del DNA para fazer um RNA. E se não se hace RNA, não tem como fazer proteína ou outra coisa mais. Então, en este sentido, doutores, o que aconteceu então de maneira que não entendemos muito bem como se seleciona? O sea, esto lo que causa es literalmente un bloqueo de este gen, un bloqueo. Y de esta manera, doutores, este gen ya no pode ser mais utilizado. Si este gen patológico para nanismo dominante, y olhem que es dominante, en teoría, este gen debería de expresarse. Por esto no acontece. Entonces, doutores, este es un sistema que el cuerpo, o que mejor dicho, que nuestras células y nuestra química utiliza para bloquear genes. Y ahora vamos a pensar un poco, pero este bloqueo por la metilación que produce la impronta, necesariamente, él sería algo patológico, o será que él es algo más bien fisiológico, o sea, algo normal? Algo mais normal? ¿Qué ustedes piensan? No estoy pidiendo así que ustedes sepan, solamente piensen un poco. ¿Será que esto es un bloqueo? El bloqueo de un gen. ¿Será que sería solo patológico o podría ser hasta cierto punto Até normal? certo ponto normal. Un ejemplo, doutores, para discutir un poco este tema, es algo que acontece mucho en las colmenas de abelha. En la colmena es colmeia. Doutores, normalmente ¿cuántas reinas hay en una colmena? Normalmente una. Cuidado con dos rainhas. Duas rainhas não é problema, só uma. Claro. Bueno, doutores, la cuestión aquí es la siguiente. Toda la descendencia y todas las abellas de una colmena son todos descendientes de la misma reina, lo que significa que todos ellos tienen el mismo material genético. Si agarramos dos abellas y hacemos un estudio genético, podemos saber exactamente si ellas fueron originadas de la misma abella y si pertenecen a la misma colmena. ¿Hasta ahí se entiende? Creo que ya está fácil de entender. Solo que una cosa que acontece, ¿cómo es posible que a rainha tiene una característica? Normalmente, ¿cómo es la abella reina? Ella es más grande, más fuerte, es bien diferente de las demás. Ese por una parte. Segunda cosa interesante. De todas las abellas, hay algunas que son polinizadoras que salen de la colmeia. Hay algunas otras que son protectoras, que ellas no buscan polen, solamente están alrededor en todo momento de la colmeia para proteger de cualquier agresión. También hay abellas que no salen de la colmeia, que fican dentro para cuidar las abejas en fase larvaria. Y lo interesante, que todos ellos tienen el mismo material genético y a estructura, el tamaño y el formato y a proporción de ellos también no es igual. Y la pregunta es, ¿cómo es que teniendo el mismo material genético se puede generar tanta variedad? Yo estoy hablando igual, yo estoy hablando como si fuera a tirar
DNA de uma abelha e tirar de outra e parecer exatamente a mesma. O resultado do material é igual. E como podem ter características fenotípicas se genotípicamente são completamente iguais? Aliás, se vocês se põem a pensar um momento, eu aposto que todos vocês, ou a grande maioria, há de conhecer irmãos gêmeos idênticos. Aquellos que são monocigóticos, que são assim, totalmente em uma bolsa de uma só fecundação, aqueles hermanos gemelos idênticos, mesmo tipo sanguíneo, muito assim, totalmente igual. ¿Correcto? Solo que la pregunta, no, yo solo meto un comentario. Los hermanos gemelos idénticos, si son realmente idénticos, del mismísimo material genético, si uno necesita, se puede sacar un riñón, colocar en el otro, y ni siquiera precisa de medicamentos para evitar la rejeición. Porque el DNA es el mismo, no cambia. ¿Ok? ¿Se entiende? Es totalmente igual. La pregunta, ¿por qué estos hermanos nunca son 100% iguales? Siempre hay pequeñas diferencias. Huellas digitales mesmo, de hermanos gêmeos idênticos, no es igual. Cada uno tiene su huella. Y como en este caso, otra vez, es posible tener exactamente el mismo material genético, genotípicamente iguales completamente, pero en el fenotipo hay diferencias. ¿Cómo se explicaría eso? Porque la impronta realmente hace parte natural de nosotros. Aliás, doutores, quem tem irmão ou irmã, assim, de preferência varão que tem irmão homem que é muito parecido? Marlon, você tem irmão que é muito parecido contigo, que até de repente se confundem contigo? Antigamente, sim, mas Era a cara do meu. Ok. Mas aí é irmão. E companheiras doutoras? Irmã? Muito parecida. Confundem. É Acontece. irmão do meu pai. Ou seja, doutores, Você vamos tem aqui só a a foto do lógica. meu irmão, Doutora, do filhas Gabriel. del mesmo pai e Nós mesma mãe? antigos juntos, Perfeito. que eram irmãos. Justamente vamos a llegar até aí em seguida. Doutores, aqui vamos um pouco a lo siguiente. En esta situación, por una parte, vamos pensar, dois irmãos, ¿por qué se parecem? Filhos do mesmo pai e da mesma mãe? não, o meu não era o mesmo. Ah, e nem da mesma mão. A minha irmã é, e a gente... Então esse gênio, o pai é forte. Está bien. Pero, doutores, por que dos irmãos, pelo geral, irmãos do mesmo pai e da mesma mãe, são tão parecidos? Porque a genética originária é dos mesmos pais. Pero como se explica que irmãos, filhos do mesmo papá e da mesma mãe, sejam tão diferentes? A minha mãe, por exemplo, com meu pai, eles tiveram uma palheta de cores. Sim. Tenho meu irmão que ele é bem morenito, e até por isso a gente chama ele de Cambá. Cambá. Cambá é em guarani negro. Así que cor preta. No, solo que nuestro Cambá paraguayo es un poco diferente, porque normalmente el afrodescendiente, él tiene un tono más ennegrecido. Lembre-se que nós paraguaios somos más mistura con indígena. Então o nosso Cambá é um pouco mais amarronado. Sí, es un tono un poco diferente. Pero en fin. Pero mis tíos, os irmãos do meu pai, muitos são bem Cambá. O meu pai saiu meio café com leite, só que o meu irmão de novo saiu Cambá. Eu acredito que estou puxando um pouquinho mais para leite com um pouco de café. Picadinho. Pero en fin, pero doutores, como é possível que si el origen genético, pai y mãe, siempre es el mismo, ¿cómo es que los hijos acaban pudiendo tener características tan diferentes? Lógico que entendemos que de repente pode ser que quando meu pai mandou informação, ele mandou um pouco mais da parte da minha avó
e um irmão recebeu mais parte do meu avô. E, bueno, entendemos que existe isso. Mas uma coisa que nós não podemos esquecer, que principalmente uma coisa que acontece, isto acontece de maneira natural, que é a impronta. Eventualmente, porque temos diferenças também, porque em meu material genético, alguns genes que eu recebi do meu pai foram bloqueados. De repente, o meu irmão, que recebeu o mesmo gene, nele não está bloqueado. Então, nele se expressou. Então, na verdade, doutores, a nossa variação fenotípica, ela não depende somente do que eu recebi do meu pai e da minha mãe, sino que também depende da impronta, de quais foram os genes que de fato foram bloqueados. E isso acontece de maneira natural. Uma situação interessante, doutores, de dar conta é a seguinte. Pessoal, la situación es la siguiente. ¿Hay alguna compañera que tenga más o menos 20 y pocos años? Casey, ¿cuántos años? 23. Ok. Casey, ¿você tem um projeto de vida de algum dia ter filhos? Ok, perfeito. Com quantos anos? Dependendo da medicina, eu já queria ter, mas a medicina não deixa, né? Com 28. Mas ter filho não tem nada a ver com a faculdade. Ter filho é você. Tem que parar para estudar. Mulher sempre se lasca. Não, tá vendo. Só estou brincando. Cuidado, que às vezes quando a gente mais se cuida, aí que aparece. Camila? A minha esposa estava tomando anticonceptivo diário, tomou pílula de emergência e está de Kevin com 16 anos. A pimada foi boa, então. É porque ela tomou de emergência. Não, peraí, vamos começar sobre isso. Depois você vai poder trazer pra sala. Olha, pelo menos vai ter muito tio e tia para cuidar. Com certeza. Bueno, doctores, la cuestión aquí es la siguiente. Bueno, vamos a seguir el caso de Casey. Tá bom. Depois de terminar a faculdade, você quer fazer... Então, o que eu entendi, você quer terminar com a faculdade. Ter uma condição relativamente estável. Lógico! Lógico! Ai, Jesus, eu não dou conta dessa turma, não. Tá bom. Quiere marido, quiere terminar la facultad y la pregunta es, ¿quiere hacer una especialización después? Tal vez. ¿Qué? Então seria um mínimo 2 anos mais no Brasil ou 3 no Paraguai. Então estaríamos falando que marido, filho, tudo seria daqui a mais ou menos 6 ou 7 anos. Até lá você terá 30 anos. Nossa, nova demais. 30 anos está a 5 anos depois da idade ideal para ter o primeiro e está a 5 anos da idade ideal para o máximo ter o último. Ela, na verdade, está no meio da vida reprodutiva ideal. Bueno, tá bom. Não, acontece. Ok. Bueno, pero doutores, Casey, e se por algum motivo você não conseguir, porque, doutores, 6 anos de medicina é um bom tempo. É um tempo de vaca magra, adoeci, perdi provas finais, tive que fazer um semestre. Não por incapacidade, por fatores externos, econômicos, pessoais, de saúde. E 16 anos virou 7, virou 8, e chega você lá aos seus quase 33, 34 anos, já
no fin del tiempo ideal de ter o último filho, para dejar bem claro. E isso é bom ou isso é ruim? É ruim. Porque, doutores, uma coisa que vocês têm que lembrar. Lastimosamente, a edad é um pouco injusta com as mulheres. Porque quanto más edad tiene la mujer, su ovocito, su óvulo también tiene su edad. Cuanto más cerca de los 35 años, la probabilidad de ter filhos con síndrome de Down o con alguna trisomía o con alguna alteración genética es cada vez mayor. ¿Ok? ¿Cómo? ¿Cómo así? Ajá. No. Vamos aquí a la situación. Doctores, al llegar a los 35 años, la probabilidad de trisomías, principalmente mutaciones de cantidad de cromosomos, comienza a aumentar. O sea, llegando a los 35, ¿cuál es el problema? Ter más cantidad de cromosomas. Y si tenemos más cromosomas, dependiendo de onde, uma certa situação, um certo síndrome. Correto? Quanto mais jovem, a probabilidade de trisomías, de síndrome de Down ou coisa pelo estilo, a chance é cada vez menor. Por isso, 25 anos é uma muito boa idade para ter primeiro filho. A mulher já está bastante adulta, seu corpo já está bem formado e bueno, físicamente está en buena condición de tener un hijo. 25. Entonces você está agora com 24, 23. Então você já faz o ano que vem, espera os 9 meses e aí nasce com 25. Se Deus quiser virar, se Deus quiser virar. Eu já estava falando pra ela que ela tá na idade já. Deixe meu marido de 3 anos. Bueno, doutores, entonces, ¿cuál sería una opción para Casey? Porque ella no quiere tener peligro, o pelo menos quiere que el peligro de trisomía seja reduzido. Congelamento ¿Qué de ella óvulo. puede hacer hoje Congelar os para ter filhos daqui a 7, 8 anos mais adelante e realmente não ter tanta chance de trisomías? Congelamento de óvulos. Exacto. Una de las cosas que se puede hacer, doctores, es lo que nosotros llamamos de criopreservación. ¿Tá bom? Nós decimos congelar, porque senão parece que a gente está colocando um cubo de gelo, né? Assim, não queda meio feo, bueno. Criopreservar. Muchas personas ya lo hicieron, muchas personas lo harán y muchas personas están teniendo literalmente espermatozoides criopreservados, óvulos criopreservados y até hay muchos casales que también ya tienen embriones, o sea, cigotos criopreservados. O sea, ya está su hijo ahí, ya está aquí, está guardadinho. É só uma hora jogar água. Não, brincadeira. Brincadeira. Ou é natural, se tiver possível. Marlon, sem comentários aqui. Bueno, solo que en este caso es hasta interesante, porque la criopreservación ella consigue detener procesos metabólicos hasta los más casi atómicos, lo que significa que esta célula, en cuanto está siendo criopreservada a casi 272 grados Celsius negativo o 0 grados Kelvin, normalmente él está literalmente parado en el tiempo. Si él se llega si se quiere reutilizar aquí a 10 años, su estado biológico, en teoría, es de la edad con que ella criopreservó. Si ella criopreserva hoy, y de aquí a 10 años, cuando él tenga 33 años, digamos así, la edad estructural de esta célula es de sus 23 años de hoy. Con eso se reduce un poco la probabilidad de trisomías. Porém,
un estudio que ya salió hace más o menos unos 10 años atrás, pero esto todavía está en proceso de estudio. Se hizo una comparación de embriones. De embriones que fueron, o sea, se hizo un embrión por fertilización in vitro, FIV. 2. 1 siguió a vida, se desarrolló y avanzó. Descendiente de un mismo padre, una misma mãe. 2. Solo que el otro fue congelado o criopreservado y fue reutilizado 6 años después. La mayoría de los protocolos dicen que después de una criopreservación el material biológico puede ser utilizado hasta más de 10 años después. Eso es una regla general. Entonces, el tiempo que uno se puede criopreservar, 10 años. 10 años es un tiempo bom, ya da para hacer medicina básica y tener una especialización muy extensa. Entonces da. 10 años es buen tiempo. Solo que, ¿qué fue visualizado? Y agora se está estudiando mucho esto. O fato de que la criopreservación ella intensifica, aparentemente ella intensifica y aumenta ¿qué? Las improntas. Lo que eventualmente, si es de una característica, era para tener, qué sé yo, era para tener un olho más oscuro, más bien, y acabó bloqueando un dominante y acabó ficando con un olho azul, o viceversa, qué sé yo, no sé. Se for só isso, tanto faz, não é verdade? Se só mudou uma característica física, fisionômica, fenotípica que dá para ver, de repente não é grande coisa, assim, não é tão importante. Só que, doutores, o que nós falamos hoje? Que a impronta, ela tem um lugar específico onde ela bloqueia? Não. Não. Ela pode bloquear qualquer gene. E se acaba bloqueando, doutores, uma enzima importante que utilizan las neuronas para poder funcionar bien? Ahí que podríamos eventualmente tener una alteración de ciertos órganos o de cierto tipo de tejido. Doctores, no sé si ustedes percibieron, bueno, los que son más de mi edad, los cuarentones de mi época y por ahí, 4 o 5 décadas, estamos por ahí. Vocês se lembrarão que unos 10 o 15 o 20 años atrás, se recuerda que era muy, cada hora se hablaba de reproducción, de congelación asistida, pero en los últimos tiempos, vocês percebem que de repente nós temos uma notícia, tipo, foi descoberto um novo método. Assim, de nada de repente não sale. Mas hoy día no hay más esa publicidad, eso de hablar de reproducción asistida. ¿Por qué? Porque cada vez más se está encontrando que ciertos procedimientos de reproducción asistida están de alguna manera estimulando ¿qué? Improntas que normalmente, aparentemente, no deberían suceder, porque aparentemente están afectando a cromosomas que no deberían de ser bloqueados. Por ese motivo, doctores, hay que tener en cuenta, la impronta es algo fisiológico, es algo natural, es natural. Pero cuanto más se manipula el proceso de reproducción, más puede intensificarse y aumentar las cantidades de impronta. Y el problema es que cuanto más bloqueo genético podemos tener, más podemos estar bloqueando genes importantes. Entonces, por eso es que la impronta, ella es importante de 2 puntos. Desde el punto de vista que ayuda a explicar un poco más nuestras diferencias, por qué yo no soy tan igual de mi hermano y cosas y tal. Pero también ayuda a entender que esto puede suceder en una situación también. Bueno, un ejemplo aquí vamos a ver. Alguien con sangre tipo O, mujer con sangre tipo O. O
Positivo o negativo. O, Suzuki, bueno, vamos a ver, tipo de sangre. Que isso, sendo tudo. Yo no quería. Bueno, estamos, vamos a ser hipotéticos, mejor. Porque va a ser difícil encontrar lo que ok. No está bien. Cara, para ser nuevo, chico. Puede ser. Bueno. Una mujer tiene sangre tipo O. Y lembrando que tener la sangre tipo O es una característica recesiva. Es una característica recesiva. Nosotros vamos a hablar mejor de sangre después, pero ya para ir entendiendo y relacionar con la impronta. Doctores, para que una persona tenga sangre de tipo O, ya que es una característica recesiva, fenotípica recesiva, los dos alelos genéticos para tipo de sangre, ¿cómo tienen que ser? ¿Ambos dominantes o ambos recesivos? Ambos recessivos. Ambos recesivos. Ley mendeliana, así como es. Correcto. Persona que tiene sangre de tipo A, como el compañero, como yo y como muchos serán. Tipo A es una característica fenotípica dominante, por lo que necesariamente tiene que tener un gen dominante para tipo A. Persona que tiene sangre tipo B. B, ¿es dominante o es recesivo? Dominante también. Moral de la historia: una persona que tiene un gen dominante para A va a tener sangre de tipo A. La persona que tiene un gen dominante para tipo B va a tener sangre de tipo B. Si no tiene ningún gen dominante, O. Y si tiene los dos genes dominantes para A y para B, sangre AB, que ya entramos en sangres un poco más raras. ¿Hay alguien aquí que tiene sangre de tipo AB? AB positivo. ¿Usted? AB positivo. Sí. Mi hijo es AB negativo. Menos del 2% de la población mundial tiene. Es el más raro que hay. ¿Okay? No, pero no está tan mala la situación. Vamos a entender eso después. La cuestión es la siguiente. Bueno, vamos a colocar en mente. Si tengo un alelo para A dominante, sangre tipo A. Si tengo un alelo recesivo, ¿qué tipo de sangre? A. Moral, A. Si tengo un gen dominante para tipo B y tu lado tengo un recesivo, B. sangre tipo B. Si tengo los dos dominantes para A y para B, AB. AB. Y si tengo los dos recesivos, O. Maravilla. Perfecto. Ahora vamos a lo siguiente. Vamos a colocar aquí, doctores, una situación. El papá, o pai, tiene sangre AB. El positivo y negativo vamos a dejar de lado, porque ahora el foco es el sistema ABO. Entonces, en teoría, él tiene que tener un gen dominante para sangre tipo A y el otro alelo dominante para sangre B. Amai tiene sangre tipo O, que también podemos llamar de 0. ¿Okay? En teoría, ella tiene que tener alelos también, solo que ambos alelos, ¿cómo tienen que ser? Recesivos. ¿Ok? Vamos a intentar un poco, doctores, vamos a intentar hacer una combinación para saber cuáles son los tipos posibles de sangre que van a tener los descendientes de ese casado. ¿Correcto? Regla, cuadro de Panet, igual que Mendel.
Lo que está para cima va se repetindo para baixo. Lo que está a la izquierda se repite para la derecha. ¿Está claro? Bien. El A va bajando. El B va bajando. ¿Y los O's? Bien. Moral da história, doutores. ¿Cuántas posibilidades tenemos? Duas. ¿Duas? ¿Cuántas posibilidades hay aquí? 4. Y de las 4 posibilidades, como podemos ver, ¿qué tipo de sangre va a tener este descendiente posiblemente? A, muy bien. A, 2 de 4. O sea, 50%. Estos dos, este y este, B, ¿ves? 2 de 4, 50%. Moral da história, doutores. Um filho hipotético deste casal pode ter sangre tipo A? Em que porcentagem? 50% de chance. Sangre tipo B? 50% de chance. Sangue tipo AB? 0. E O? Em que porcentagem? Sem falar, mas se a impronta do outro se há uma ação ali, por exemplo, isso vai ficar negativo, isso vai ficar recessivo, né? Aí queria chegar. Doutores, só que vamos aqui na prática, Marcelo, você está hoje no plantão, no hospital. Graças a Deus eu recebo. Contente, Deus quiser. Me sincero desejo que isso aconteça o mais rápido possível. Amém. Doutores, só que, bueno, llega Marcelo, salud, llega la situación. Llega una crianza que tuvo un accidente, perdió mucho sangre y le necesitan hacer una transfusión. A criança está mal. E bueno, a mãe está desconsolada, a mãe está tão afetada que a mãe não consegue nem sequer tomar nenhuma decisão, coisa que acontece no hospital e que ustedes van a vivir. Então, não estou dizendo que o pai seja o mais forte, pero se a mãe está muito mal, o marido tem que fazer alguma coisa. Ele chega junto de você e diz: doutor, que lhe passa a mim? Eu vou lá explicar, e você vai explicar, e você vai falar para ele: e necessitamos urgente pessoas para fazer doação de sangue, porque ele vai precisar de sangue. Ok. En el desespero, logicamente, o que todo pai e mãe falam nessa situação não tem problema, já pode ir tirando o meu. Sempre passa. Ok, e você vai falar com certeza. Só que antes de colocar o sangue na criança, uma coisa que temos que fazer é a compatibilidade. Saber que tão compatível é isso. E acontece que se faz uma tipificação rápida. Tipificação é saber de que tipo de sangue é. E moral da história, se faz uma tipificação da sangre da criança e do pai. Ah, beleza. O pai, AB. A mãe, porque a mãe também vai doar sangue O. Criança, não se diz. Se le llama a la mamá para doar o sangue. E tá bom. Em seguida o pai já vem atrás reclamando, porque ele disse: por que vocês não me chamaram para fazer a doação de sangue para o meu filho? E acontece que o filho tinha sangue tipo O.
doador universal, mas só recebe dele mesmo. Mãe, ó. Filho, ó. Pai, AB. Cadê o problema? Mas o AB não é dominante. Pode ser vários, pode ser vários. Impronta. Cadê o problema? Impronta. Eita. Ou é impronta ou é uma pulada de cerca. Qual é o seu problema? Não, mas não tem como ter impronta. Pode ocorrer a impronta. Você vai explicar? Não, eu vou estar em casa dormindo. Não. Você vai explicar. Errado. Você lembra que o Marcelo falou? Ele falou que a impronta pode vir bloquear o dominante. Aí vai prevalecer quem? O Mas, doutores, entenderam o que passou aqui ou não entenderam? Entendi. A impronta pode vir bloquear o dominante e prevalecer a característica recessiva. Doutores, só um exemplo, um último exemplo. Vamos supor que vocês estão vendo uma sombra de uma parte do corpo de um animal. Espera. E a parte do corpo desse animal que vocês estão vendo é tipo um bico assim. Um bico plano que abre assim. Tendo em consideração onde moramos, em qualquer parte do mundo, vocês pensariam que é um pato ou um ornitorrinco? Um pato por quê? Mais comum. Porque é o mais comum. Vocês já pensariam no ornitorrinco ou no pato? No pato. Eu pensei no ornitorrinco, mas tudo bem. Doutores, que dijimos, o que acabamos de falar? Se a mãe tem sangue O e o pai tem sangue AB, o filho deles só pode ter sangue tipo A ou sangue tipo B. E de onde surgiu a criança com sangue tipo O? Impronta. Pato ou ornitorrinco? Pato ou ornitorrinco? Não dá pra saber, né? Nesse caso, como é que faz o DNA? Boa ideia. Porque, vamos aqui na situação. Essa é uma situação bem chata. Essa é uma situação super chata. Super chata. Até esse exame sair, ele tá achando que é pato, né? Hã? Até esse exame sair, ele tá achando que é pato. É que o que mais acontece é pato. Mas como é o pato? Não, espérate, vamos aqui na situação. Bueno, quedou claro que por regra geral, o que mais acontece, o que é mais comum, o que quase sempre acontece, é que deste casal só pode ter filhos de sangue A ou B. Qual é a proporção? 50-50. Ou é um, ou é o outro. Tá claro? Você entende? Ok, vamos aqui. Já vou com vocês, só um pouquinho. Ah, já falei? Ah, tá, beleza. A questão é a seguinte: nesta situação, o que foi feito? Porque, doutores, eu como médico, eu tenho direito de opinar da vida do casal? Não. E eu tenho direito de achar que esta mulher de fato fez um ato indevido contra o marido? Eu tenho direito disso? Eu não tenho. Eu não tenho esse direito. O que foi feito? O que foi feito? Foi chamada a mãe, isoladamente, lógico.
E foi falado para ela: nós não vamos pegar sangue do seu marido para colocar nessa criança, porque há uma incompatibilidade. Você poderia explicar por que não existe essa incompatibilidade? Não, poderia. Marcelo? Não poderia. Não. Às vezes o filho Com ela. Teria que falar. Exato. Aí perguntaram: existe uma explicação? Não. Ah, não, é que esse filho é adotivo. Ah, tá, beleza. Filho do meu primeiro casamento. ¿Vieron cómo el pato al final no fue ni pato ni ornitorrinco? Ele é um bom cidadão. Pato foi galinha. Pato foi a galinha. Cuidado con las sombras, porque as sombras enganam. Jogaram o pato. Era galinha. Bueno, pero com certeza sim. Foi pato. Dessa vez foi pato. E uma coisa, quando isso acontece, de verdade, a situação é muito difícil para a pessoa aguentar. É muito difícil. Criança mal, quase morrendo, suja tona. E eu lhe digo, é triste você ver que um casal tem que conversar sobre isso enquanto a criança está morrendo. É triste, de verdade, é triste. É triste. Mas, por exemplo, em complexo doméstico, eu teria que falar para o pai se ele não está assim, né? Como é que o seu tempo pode Doutora, você vai explicar. Você tem a obrigação de explicar, mas você não tem o direito de gerar uma certa situação que não te compete, que afete a relação deles. Por isso e isso foi o que aconteceu com nós. Tivemos que falar com a mãe teve que conversar com o pai não acreditando, ele não queria acreditar. O pai não queria acreditar que o filho não era dele. Então aí a gente entrou e dijimos: Senhor, olha, pela regra geral, e aí desenho, explicar todo, esse filho geneticamente, possivelmente, não é seu. Só que essa história teve uma reviravolta legal. Não, a reviravolta legal foi o fato de que, assim, é verdade, a mãe acabou admitindo. Só que o que eu achei legal, a criança se salvou, ficou boa depois. Só que o que ficou legal nessa história é que o pai, e querendo ou não, o que falou Marcelo de uma maneira meio brincalhona, mas é isso mesmo que aconteceu. A mulher, ela não teve mais tanta coragem de ficar com o filho depois disso. O filho. A mãe? A mãe. Porque o pai, ele acabou ficando com a criança a todo momento, mesmo sabendo que não era filho dele. Ficando ali no momento. Sim, cuidando na recuperação, estando dependente. A mãe ficou afastou, e a mãe ficou com peso de não ficou a consciência. pressão. De vergonha. Quem levou a criança depois para casa O pai. foi esse pai. Hã? Doutor, acontece uma coisa. Se você tem um casal, doutora, vocês como médicos têm que ser um pouco de advogado sempre. Vocês não podem ser só médicos. Doutor, tem um casal. Esse casal nasceu no casamento. Esse filho é fruto de um casamento legal. O pai, legalmente falando, é o marido. Até que um juiz dictamine ao contrário.
Então, quem tem o direito ainda de decisão sobre essa criança, mesmo não sendo o pai biológico, é o pai legal. Não, nesse caso, por sorte, não era raro, só que era um pouco tarde, doutor, era quase uma hora e meia da madrugada, e o banco de sangue só não tinha esse tipo. Mas foi trazido de outro hospital, por sorte, em Assunção, os hospitais não são muito longe um do outro, então tinha outro banco a 15 quilômetros, e chegou rapidinho. Pero a situação é chata. E miren um pouco como algo tão básico e simples terminou toda nessa situação. E acontece. Exacto. Solo que, doutores, existe uma condição que se chama efeito ou fenômeno Bombay, que também se chama Falso positivo. falso O. Porque neste caso, doutores, o filho deste casal só poderia ter, por regra geral, sangue tipo A ou sangue tipo B. E vamos supor, doutores, que este casal teve um filho que recebeu este par de alelos. Em teoria, este filho, que tipo de sangue teria que ter? Pero justo el dominante foi bloqueado. Então, que tipo de sangue vai ter esta criança? O. E agora vamos por fim a la pergunta del companheiro. Ele não é o pai. Não é o pai. Não, brincadeira. Não, aqui vamos fazer que é o pai. Doutores, aqui a questão é a seguinte: este gene foi bloqueado ou ele deixou de existir? Foi bloqueado. O que significa que ele ainda existe, ainda está ali. Mas ele não se manifesta. Só que ele não Se manifesta. Só que se eu fizer um teste de DNA comparando o DNA do pai, não estou falando de suas características, estou falando do DNA dele, e eu comparar com este DNA, se encaixa perfeito. Então, o material genético ele não deixou de existir, ele só deixou de ser funcional. Está ali. E se fizer um teste de compatibilidade, perfeita. Ele é normal. Doutores, aqui o que nós temos que entender, o que a gente faz num teste genético é comparar para ver se tem compatibilidade ou não tem. E neste caso, doutores, mesmo que o gene esteja bloqueado, pero ele sim ainda vai ser completamente compatível com o DNA do pai. Ele existe, só não tem. Só que, doutores, está bloqueado. como se sentiria esta mulher? Péssimo. Que não fez nada de errado, aparentemente não nessa situação. Mesmo que depois ela demonstre que o filho dele, vocês acham que a relação vai continuar igual? Não. Jamais. Por isso, doutores, por eso es que vuelvo a la parte que discutimos con la colega. Como médicos, vocês têm a obrigação de explicar para eles? Tem. Só que jogar a bomba no meio dos dois, isso é obrigação de vocês? Não.
E vamos por la lógica, ainda pensando que é pato, essa criança, não sendo, lógico, não sendo adotiva, de onde essa criança saiu? Da mãe ou do pai? Da mãe. Entendem? Então, a única lógica que a gente tem aqui, ela sabe quem colocou lá dentro. Ou suspeita, né? Se for no bacanal, Olha, pessoal, vale. pessoa do corpinho só. Está aqui? Saporra. E aconteceu nessa festa que uma menina, uma jovem estudante, aqui? Não, na floresta, no Mato Grosso, sabe? Saporra, já foi. Essa moça ficou com 2 rapazes nessa festa. E ela não sabia quem era o pai. Sodoma e Gomorra, mais ou menos. E ela jurava que era, depois De um. os dois com o DNA e tal. E ela falava, Bueno, a história dela ainda não é tão. Sempre sabe. A história dela ainda não foi nem tão. Nós tivemos en esta ciudad, tuvimos um pai revelação. Como assim? Pai revelação. Ele chamou todo mundo e revelou. Adivinhem quantos? Pera aí, doutor, como é que é? Adivinha quantos? Ela ficou com 6 de Não, eu só estou brincando que fez a revelação assim. Não foi assim. Não, mas. Doctores, yo les digo una cosa, lastimosamente en la medicina ustedes van a ver situaciones que son, a veces son situaciones bien indelicadas, ¿sí? Doctores, ¿se entendió sobre la impronta? Sim. Chao. Obrigado, doutor. Opa, esperen, sentados. Ainda bem que eu não parei a gravação. Semana que vem.